I love you. Bom dia. Yeah. Bom dia a todos. Abrir aqui nossa apostilinha. Vamos à nossa análise combinatória, meus queridos. Ao som de Roxette. Vocês não tiveram o prazer de nascer nessa época. Roxette. A moça morreu com câncer no cérebro. Beleza. Mas cadê meu quadro? Não tá aqui não, caramba. Não estou apresentando nada para vocês. Combinatória. XR. Vamos lá, então vamos apresentar o nosso quadro. Tá aí, vamos lá então, meus queridos. Bom, ontem então nós vimos começamos nossa análise combinatória. Apresentei a vocês o quadrinho organizado chamado quadro de decisão da análise combinatória para a gente saber que tipo de análise utilizaremos, beleza? A parte de interpretação. Vamos fazer isso em todas as nossas questões. Só que agora vamos começar a inserir os cálculos. Além de reconhecer a análise, vamos também agora efetuar os cálculos, beleza? E como eu disse para vocês, para que a gente treine essa interpretação, que é o que mais me interessa, eu vou pegar questões da sua apostila completamente aleatórias dentro da sua apostila. Não vou lhe informar a página, não vou lhe informar o capítulo, vou buscar aleatoriamente, beleza? Para que a gente possa treinar essa interpretação e utilizar esse quadro de decisão, beleza?
Então, vamos lá. Nossa primeira, como é que chama? Atividade de análise combinatória seria estazinha aqui, que foi muito semelhante, inclusive, a uma já publicada no nosso Enem. Então, aqui está. Não vou nem colocar o número da questão, que é para você não ficar tentado a procurar ela aí. Está aqui, ó. Beleza, aqui está nossa questão. 7 diferentes figuras foram criadas para ilustrar, em grupos de 4, uma publicação de uma escola. Um desses grupos está representado a seguir. Considere que cada grupo de 4 figuras que poderia ser formado é distinto do outro somente quando pelo menos uma de suas figuras for diferente. Nesse caso, o número total de grupos distintos entre si que poderiam ser formados para ilustrar a publicação é igual a quanto? Beleza. Então, vamos entender o que diz a questão. Bom, é como se essa escola tivesse criado 7 cards diferentes, 7 figurinhas diferentes, representando talvez aí os esportes, pelo visto, né? Salto com barreira, salto com vara, futebol, basquete, aí, por exemplo, tem outro do handball, outro do vôlei e mais um de natação, digamos. 7 cards representando aí, talvez, esportes. Só que a escola quer criar grupos de 4, ok? 7 figuras para criar grupos de 4. E diz o seguinte, que cada grupo de 4 figuras, é distinto do outro, é diferente de um outro grupo, somente quando pelo menos uma das figuras for diferente. Ou seja, aqui está um grupinho que caramba, sei lá, como é que chama esse esporte aqui mesmo? Salto com barreira, sei lá, salto com barreira, salto em altura, futebol e basquete. Beleza. Isso quer dizer, meus queridos, que se eu formasse um outro grupo formado por basquete, futebol, salto em altura e salto com barreira, é diferente dessa aqui? Sim ou não? Ei? Vocês me escutam? Não tem chat. Se tiver, alguém me responde. Não, professor. Não, Bárbara disse que não. porque ele diz que para ser diferente, somente quando pelo menos uma das figuras forem diferente. Veja que eu peguei as mesmas figuras, só que eu coloquei numa outra ordem. Só que ele disse que para ser diferente, tem que ter pelo menos uma figura diferente. Beleza? Entendidas as regras, voltemos ao nosso quadro. Meus queridos, quem são os elementos ali nessa questão? Diga para mim. Quem são e quantos são? São os esportes, seriam 7? 7. Perfeito, Murilo. 7 diferentes grupos. N vale 7. Beleza. Murilo, os nossos agrupamentos são formados por quantos elementos? O valor do P? 4? 4. Beleza. O próprio texto diz que são grupos de 4. Agora vamos lá. Nos nossos agrupamentos,
Utilizamos todos os elementos disponíveis? Não. Não, não é permutação. Nos nossos agrupamentos, pode haver elementos repetidos? Posso repetir Hum, cards? Não. Não, não é PFC. Agora, se eu mudar apenas a ordem e não os elementos, apenas a ordem, gera um novo agrupamento, um novo resultado? Não. Não. Então, meus queridos, chegamos ao nosso resultado final, que trata-se então de uma combinação nesta questão. É isso que nós vamos treinar. Xande, Oi. a Bárbara disse que... Calma aí, deixa eu ver o que ela escreveu de novo. Calma aí. Hum. Ah, uma coisa... Xande, uma coisa que eu não entendi, parece que pelo texto poderia sim repetir. Não, para dizer que só precisa ter um diferente para ser outro grupo. Isso, outro grupo. Por exemplo, se eu usar os mesmos cards, ok? Então, Não é um grupo diferente. Para ser distinto de outro, somente quando você mudar pelo menos uma figura. Ok? Por exemplo, troquei, saiu basquete e entrou natação no lugar dela. Saiu basquete, entrou natação. Então, tem pelo menos uma figura diferente, não importa onde ela apareça, o card. O grupo de figuras mudou, ok? Mas tendo os mesmos esportes, os mesmos cards, não importa onde que ele vai aparecer, se primeiro, segundo, terceiro, é a mesma coisa. Ok, Babi? Deixa eu ver se eu consigo deixar o chat quietinho aqui no canto. Ok, Babi? Sim ou não? Que para ser diferente, para ser um outro grupo, um novo grupo, ok? Então, você tem que mudar pelo menos um elemento. Porque, ela perguntou, mas se aí não repete os outros? Aí não teria sim, repetido três outros elementos? mas repetir os outros não tem problema. Eu mudando um, o próprio texto diz, ó, você tem um grupo distinto. É como se, de repente, você fosse ver o seguinte, ó, eu vou ver a programação do Jocre, né? A programação do Jocre. Aí você vai ver lá, salto em barreira, salto em altura, futebol e basquete. Beleza, são esses 4 esportes que tem hoje. Aí você volta amanhã. Futebol, basquete, salto em altura e salto em barreira. Pergunta, são os mesmos esportes. Mudou a programação? Sim ou não? Ei, muda a programação? Ela te perguntou se tiver duas natação em um só grupo. Não, 2 natação não tem como, né? Ok? Eu creio que não. Um grupo. Isso que Eu ela creio que não perguntou. pode. Pois é, aí, ó, a gente já entra num segundo grande problema da análise combinatória, que é o seguinte: se não bastasse, se não bastasse a, a, a dificuldade natural da análise combinatória, se já não bastasse a dificuldade natural, tem a dificuldade que nós criamos, que é tentar enxergar coisas que não estão claras no texto. Mas se fizer isso aí, se mudar, se puder ter duas diferentes. Se você começar a criar dificuldades além daquelas que já são naturais da análise combinatória, já era. Eu, pelo menos, não sei vocês, em nenhum momento eu pude perceber aqui que, por exemplo, eu posso colocar futebol 2 vezes. Em nenhum momento beleza? Imaginei colocar 2 natações, 2 futebols. Entendeu? Então, são viagens que a gente começa a criar que já torna o negócio ainda pior do que já é análise combinatória. Na minha interpretação,
E aí, depois, se você tiver acesso aí aos gabaritos, por favor, ficaria, segundo as nossas perguntas, combinação de 7 elementos ao todo, para que a gente possa dividi-los em grupos de 4. E a fórmula de combinação é, combinação de N para P. Professor, Oi. professor, ela reformulou a pergunta que nem eu tinha entendido. Deixa eu ver se agora você entende, porque eu ainda não entendi. Diga. Perguntei se repetição é só quando, por exemplo, tem duas natações em um É, grupo só, isso você pois, está... na minha cabeça, a repetição serviria a não poder repetir os grupos diferentes. Ah, tá. Entendi. Entendi. Agora eu entendi, Murilo. É Eu não porque, entendi Babi, ainda. eu entendi. É porque é o seguinte, aqui na minha pergunta do quadro é repetição de elementos. O que ela falou agora é repetição de um grupo. Se eu pegar os mesmos esportes e embaralhar a ordem, ok? Eu estou com os mesmos elementos. E o grupo também se repete. O grupo de elementos se repete. Na minha pergunta, não. Pode haver repetição de elementos? Não. Por quê? Repetição de elementos seria futebol, outro elemento futebol, natação e outro elemento natação, por exemplo. Aí eu estaria repetindo elementos dentro do meu grupo. A segunda pergunta trata de repetição de elementos. Eu não entendi em nenhum momento aqui que a gente pudesse repetir os elementos. São cards diferentes, ok? Em nenhum momento me remeteu a essa possibilidade. Ah, vou usar 2 cards no mesmo grupo, ok? Respondi, Babi? Por que eu não consigo botar esse chat aqui, meu pai do céu? Ok. Babi, sim ou não? Babi não me respondeu. Mas vamos lá. Deixa eu seguir aqui e ver se ela me responde depois, então. Fórmula de combinação. Fórmulazinha. Descobrimos N e P, então vai ficar fatorial de 7 embaixo. Fatorial de P, 4, vezes fatorial da subtração. 7 menos 4 dá 3. E aí, lembrando, para simplificar fatoriais, que é o que a gente viu, a única coisa que a gente vai fazer, a gente pega o maior fatorial e começa a desenvolver esse maior fatorial, até que a gente alcance algum fatorial menor para poder simplificar. Cheguei no 4, vou parar aqui no 4 e consigo simplificar com esse 4 que está aqui embaixo. Só que tem um segundo fatorial ali, que não dá para fazer continhas com fatoriais. Então, a gente vai desenvolver esse outro fatorial que sobrou. Não dá para trabalhar com fatoriais, tem que desenvolver. Então, agora ficou 7 vezes 6 vezes 5, que não são mais fatoriais, são números, e 3 vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar. Por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E eu posso simplificar, então, aquele resultado lá de baixo com esse aqui de cima. E sobra, então, 7 vezes 5, onde 7 vezes 5 dá 35. Alguém consegue consultar o gabarito? Ver se procede, por favor. Se alguém puder fazer isso, eu agradeço de coração. Ah, Acho que ainda. se bem que vocês não sabem qual é a questão, né? Não, então deixa, relaxa. Combinação, beleza? Pois eu mesmo confiro para vocês, é verdade. Vamos lá. Ctrl C. Próxima. Próxima. Beleza.
Vamos então à nossa próxima. Essa aqui, Enem. Questãozinha, Enem. Foi na época das Olimpíadas essa questão. Tá aí. O comitê organizador Copa do Mundo, da Copa de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana, hein? E o slogan Juntos um só ritmo, com mãos que se unem formando a taça da FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional para colorir a logomarca: verde, amarelo, o azul e o branco. De forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Regiões vizinhas tenham cores diferentes. Ok? Beleza. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Análise combinatória é chamado problemas de contagem, justamente quando ele quer saber de quantas formas, de quantos tipos, de quantas maneiras, problemas de contagem. Análise combinatória, preciso saber que análise é, mas antes de qualquer coisa eu te pergunto, nosso trabalho é colorir essa taça. Minha primeira pergunta é: quantos elementos estão à nossa disposição para que sejam escolhidos? 4. Isso, porque o nosso trabalho é escolher as cores que nós vamos pintar a logomarca. São 4 cores à disposição. 4. Beleza. Muito bem. Você tem que pintar aqui, observe quantas regiões a gente tem que pintar. Como é que você sabe a diferença entre uma e outra região? Diga para mim. Professor, Hum, se é uma logomarca, é 2D, tá? Primeiro é eu pensei em 2D. 3D na arte Não, da Copa, mas é em 2D porque ele 3D? disse aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Cadê, ó? Figura plana, 2D, não é 3D. Então, é a região que está circulada por uma borda preta. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza, ó. Então vou até botar aqui, pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As bordas pretinhas é quem faz a distinção entre uma região e outra. Beleza, uma figura plana. Beleza. Minha pergunta, então vamos às perguntinhas aqui. Utilizamos todos os elementos disponíveis em cada agrupamento? Ou seja, para pintar essa logomarca, nós vamos utilizar obrigatoriamente todas as cores? Não é não é necessário. Por isso que eu coloquei obrigatoriamente. Por exemplo, Murilo, me diga uma possível forma de colorir isso daí sem utilizar todas elas. Você pode colorir a partezinha mais embaixo, pequenininha, de verde, Verde. colorir a próxima de branco, colorir a primeira mão de verde, colorir Peraí. a bola de branco e Calma, colorir as calma, calma, duas mãos calma, de calma, verde. calma, calma. Para usar as cores que ele tem ali, verde, azul. Posso pintar essa aqui de verde de novo? Pode, Essa aqui de azul? pode, Posso pintar essa mãozinha aqui de verde? pode, Posso pintar essa outra de verde também? também pode. Posso. Só regiões vizinhas é que tem que ter cores diferentes. Se não for vizinho, ok? Então você pode pintar de mesma cor. Então, por exemplo, pintamos aqui utilizando 2 cores e não as 4. Então a primeira pergunta é: como é que é? Utilizamos obrigatoriamente todos os elementos disponíveis? A resposta é não. Não.
Não obrigatoriamente. Segunda, pode haver elementos repetidos dentro dos agrupamentos? É possível repetir cores? Por mais que você se Sim, esforce para não repetir, vai repetir em algum momento? vai. Por exemplo, se eu fizer verde, amarelo, verde, azul. Aí essa aqui, por exemplo, eu venho em pinto de amarelo. Aí depois a outra eu venho em pinto de branco. A próxima, de alguma maneira, eu vou ter que repetir cores, tudo bem? Alguma delas. Então, pode haver repetição? Pode haver repetição. Então, meus queridos, se pode haver repetição, a análise é princípio fundamental da contagem, PFC. Onde esse princípio fundamental da contagem, meus queridos, PFC, ele não tem fórmula representada ali. Por quê? Porque ele é chamado de princípio multiplicativo. Então, princípio fundamental da contagem, PFC, também é conhecido como princípio multiplicativo. Não tem fórmulas. O que você faz é o seguinte: analise cada uma das etapas que você tem que cumprir na sua tarefa. Nossa tarefa é pintar cada uma dessas regiões. Você vai analisar uma por uma. E você pode começar de onde você quiser, ok? Eu gosto de começar pelas extremidades, ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Diminui o grau de dificuldade. Então você Ixi, eu escrevi errado. Multiplicativo. Então, você vai analisando um por um, veja de quantas possibilidades eu posso cumprir cada uma das etapas. De quantas maneiras eu consigo executar cada etapa do meu trabalho total. Então, eu tenho que pintar tudo isso. Vou começar aqui por baixo e vou escolher a primeira cor para pintar essa primeira parte do troféu. De quantas cores diferentes eu posso escolher para pintar esse cara aqui? Essa primeira parte do nosso 4. logomarca? 4. As 4 que 4. estão à disposição, eu posso escolher qualquer uma delas sem restrição. Agora, quando eu vou para a próxima, eu já tenho uma restrição. Eu não posso escolher qualquer uma das 4. Confere? Confere. Quantas opções eu tenho de escolha? 3. As outras 3 que sobraram, que eu não posso repetir a cor do meu vizinho. Aí eu vou para a terceira etapa. Quantas cores eu posso utilizar nessa terceira etapa? 3. 3, por quê? Das 4 disponíveis, eu só não posso usar essa que eu sou vizinho a ela. Eu posso repetir a primeira? Posso. Eu só não posso utilizar a cor deste meu vizinho. Então, só uma limitação eu tenho. As outras 3 eu posso usar sem o menor problema. Aí eu vou para a próxima etapa, que é esse cara aqui no meio. De quantas maneiras eu posso escolher uma cor para pintar isso aqui? 3. 3 de novo, porque só não posso repetir a cor desse meu vizinho aqui. 3, confere. 3. Aí eu quero pintar essa mãozinha aqui. De quantas cores eu posso pintar? 3. 3, porque só tem um vizinho meu e eu não posso repetir a cor dele. Qualquer uma das outras eu posso. E essa aqui, última, mesma coisa. Ele só tem vizinhança com esse cara aqui. Não posso repetir a cor dele. O resto eu posso. 3 possibilidades. Então, você vai analisando etapa por etapa de todo o seu trabalho. Analisou todas? PFC, princípio multiplicativo, diz para você multiplicar apenas os resultados de cada uma das etapas. 4 vezes 3 vezes 3 vezes outro 3 vezes outro 3 e outro 3. Não tem fórmula para o PFC, princípio multiplicativo. Isso vai dar 3 elevado à quinta dá 9, 27, 81, 243.
243 vezes 4 vai dar 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16. Com 1, 17, vai 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. 972. Alternativa E. Princípio fundamental da contagem. Princípio multiplicativo. Não tem fórmulas. Analise cada uma das etapas. E qual é a ideia do princípio da contagem? Qual é o que caracteriza o princípio da contagem? Poder repetir elementos dentro do nosso processo. Beleza? A possibilidade de repetir elementos dentro do processo. Beleza? Próxima. Próxima. Ctrl. Vamos lá. Vamos escolher uma outra. Deixa eu escolher umazinha aqui. Gostei desse aqui, mas ainda não está na hora. Mas será depois desta próxima. Próxima questão trata disto aqui. Ctrl V. Tá aí. Os alunos de uma escola realizam experiências no laboratório de química utilizando 8 substâncias diferentes. O experimento consiste em misturar quantidades iguais de 2 dessas substâncias e observar o produto obtido. O professor recomenda, entretanto, que as substâncias S1, S2 e S3, aí aqui eu ressalto, não devam ser misturadas entre si, pois produzem como resultado o gás metano. Assim, o número possível de misturas diferentes que se pode obter sem produzir o gás metano é. Beleza. Muito bem. Pergunto-lhes, qual é o nosso valor de N? Quantos elementos estão disponíveis? Quantos elementos estão disponíveis? 8. 8, beleza. E os nossos agrupamentos serão formados por quantos desses elementos? Valor de P. Quantos? 2. 2, perfeito, perfeito. Ótimo. Só que, meus queridos, nós vamos quebrar essa questão em 2 partes. Eu queria que a gente analisasse daqui para cima, dessa linha para cima e depois da linha para baixo. Então, imagine que a questão fosse: os alunos de uma escola realizam experiências no laboratório utilizando 8 substâncias diferentes. As 8 estão à sua disposição. O experimento consiste em misturar quantidades iguais de 2 dessas substâncias e observar o produto obtido. Então, suponha que a minha questão parasse aqui. Ok? Quantas substâncias poderiam ser produzidas? Se eu tenho 8, quero misturar 2 delas. Beleza. Então, vem comigo as perguntas. Se a questão parasse ali, utilizaríamos todos os elementos disponíveis? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você tem 8 elementos.
E vai misturar duas dessas Não. substâncias. Não, só duas das 8. Pergunto, pode repetir elementos nessa substância? Você pode pegar 2 elementos iguais, por exemplo, coloca Não. enxofre e enxofre de novo. Você colocar enxofre e enxofre, você vai continuar tendo só enxofre. Então, você não pode repetir elementos. Então, não. Segunda, se eu mudar só a ordem de colocar esses elementos na mistura, vai obter um resultado diferente? Sim ou não? Sim ou não? Vocês sabem mais do que eu, que vocês frequentavam laboratórios de química. Faz diferença você botar a substância A e depois a substância B? Ou B e depois A? Bárbara falou que faz, professor. Faz? Essa parte aí da química eu não entendo. Faz? Fabi, tem como você me dar um exemplo do que diferença faz para eu entender o processo? Misturando quantidades iguais faz diferença? Eu, como leigo da química, eu acharia que não. Misturei quantidades iguais, como se fosse café com leite. Café e leite. Ela Leite e falou café, bem assim, professor, um processo específico eu não sei, mas são só 2 substâncias? 2 substâncias. É o que diz aqui no texto. Eu estou perguntando, não estou questionando não, tá, Bárbara? É porque eu não sei mesmo, tá, da parte de química. Às vezes, colocar um, depois outro, é o correto, ao invés do outro, depois um. Sei lá, pode causar alguma outra reação, não sei. Professor, Oi. pelo que eu saiba, eu olhei e pesei aqui na internet só para ter certeza. Se for só 2 substâncias, não tem Ah, diferença qual vai ser a primeira e qual vai ser a segunda, porque só vão reagir 2. Se ah, fosse mais de 2, 3 ou 4, ah. talvez a ordem modificasse, como o Pablo. Deixa eu ver o que ela acabou de Não, escrever. então, provavelmente ele colocou 2 justamente para isso aí, para que a gente entenda naquelas perguntinhas que se eu mudar só a ordem de colocar os produtos lá, os elementos químicos, não vai dar uma reação diferente, ok? Se fosse só 2, não vai. Se fosse E- mais de 2, poderia, porque a primeira substância poderia reagir com a segunda e teria que Isso reagir com a aí, terceira primeiro. perfeito. Aí, Então, só ah, 2 eu acho que não tem problema, não. então tá, João. Então a resposta aqui é: se eu mudar só a ordem, gera um novo agrupamento, ou seja, uma nova reação? Não. Então, novamente, seria uma combinação de 8 elementos para escolher 2 deles para fazerem a nossa reação. E segundo a fórmula de combinação, é fatorial do N total dividido o fatorial do número P, 2, e multiplicado pelo fatorial da subtração deles. 8 menos 2, 6. Aí nós vamos simplificar. 8 e 2. Aí vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. Eu vou parar porque dá para simplificar com o 6 lá de baixo. E esse fatorial de 2 que sobrou, a gente vai desenvolver até o final. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. Então, vai ficar 56 dividido por 2, que dá 28. Beleza, 28. Tem até essa alternativa aqui, mas não é essa alternativa. Aqui, nós encontramos que se eu tenho 8 substâncias e quero misturar 2 delas, eu consigo um total de 28 produtos finais, 28 resultados finais. Beleza? Letra E já está fora do nosso esquema. Por quê? Se o máximo que eu posso conseguir são 28, letra E está me dando 56, não é o caso. Só que tem a parte de baixo da questão, meus queridos, onde ele diz o seguinte: eu não posso fazer todas essas 28 misturas.
Porque ele me disse que algumas delas têm algumas restrições. 3 delas não podem se misturar entre si, 2 a 2, óbvio, ok? Por exemplo, S1 não pode misturar com S2, S1 não pode misturar com S3, S2 não pode misturar com S3. Então, meus queridos, por que eu ressaltei aqui esse não devem ser misturadas? Quando o texto diz para a gente que algo não pode acontecer, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos temporariamente desobedecer a questão. Porque eu preciso saber de quantas maneiras esses elementos proibidos podem se combinar. Porque se eu souber de quantas maneiras esses elementos não podem, se eu souber de quantas as maneiras esses elementos proibidos podem se misturar, eu sei que esses caras não devem estar no meu resultado final. Beleza? Então, aqui a dica, primeira dica que eu dou especial. Todas as vezes, vou escrever isso aqui para deixar como OBS. Todas as vezes que não quisermos que algo aconteça, devemos calcular de quantas formas esse algo ocorre. Não desliga. Ocorre. E depois retirar da contagem geral. É isso aqui. Então, quando pedir algo que não pode acontecer, ok? Então, o que nós vamos fazer é calcule o total, que foi como a gente começou, e depois calcule só o que acontece entre esses elementos proibidos. Verifique só o que não pode acontecer, que aí a gente retira esse cara do total. Então, ele me disse que é como se começasse outro probleminha. Eu tenho 3 elementos, 3 à minha disposição, que quando eu escolher 2 deles, isso não pode ocorrer. Então, eu tenho agora 3 elementos proibidos, onde eu quero misturar 2 deles, formar grupos de 2 deles. Dentre esses 3 elementos, os grupinhos de 2 não pode acontecer. Como a gente já fez a análise, e a análise é uma combinação, então nós vamos fazer a combinação de 3 para 2. Se o exercício é o mesmo, a análise não muda, continua a mesma análise nossa. Então, a combinação desses 3 para se agrupar em 2 a 2 vai ser fatorial de 3, fatorial de 2, e 3 menos 2 dá fatorial de 1. Simplificando, fica 3 vezes 2. Eu vou parar para simplificar com o 2 de baixo. E fatorial de 1, a gente já viu que isso vale 1. Resultado final, 3. São 3 mesmo. S1 com S2, S1 com S3 e S2 com S3. Só tem 3 formas de juntar 2 desses elementos. Então, das 28 totais que nós vimos que 3 delas são combinações que não podem acontecer, porque senão gera gás metano, segundo o resultado, segundo o texto. Professor, então, pois não? Mas precisava fazer esse... Precisa. Quando ele pede, inclusive são 2 situações dentro da análise combinatória onde nós temos que usar esse critério. Uma é quando ele diz claramente que algo não pode acontecer. É uma delas. E a segunda, que nós vamos ver mais adiante, é quando no texto ele disser que usar a expressão pelo menos. Eu quero que pelo menos isso aconteça. Então, essa expressão pelo menos, no mínimo, é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente calcula o total geral,
e depois tira o resultado das condições especiais que ele estabeleceu. Por isso que a gente separa o probleminha em duas, para subtrair, ok? Então, algo que não pode acontecer tem que ser calculado separado para poder retirar da contagem geral. Beleza? Esse é o nosso procedimento. Beleza, meus queridos, por hoje é isso aí. Continuaremos bastante, vamos ficar muito tempo, um mês inteiro em análise combinatória, porque esse cara precisa. E por que precisa? Porque depois, em probabilidade, volta a análise combinatória também. Então, use-se combinatória dentro de probabilidade. Então, a gente precisa ter probabilidade bem nítido na nossa cabeça, e são questões que sempre cairão, sempre. Na sua provinha, se pegar combinatório e probabilidade, vai ter ali umas 3 ou 4 questões todos os anos, sem a menor sombra de dúvidas. Beleza? Mas a gente retorna quinta-feira que vem. A princípio, agradeço a atenção de vocês. Obrigado por tudo aí. Quinta-feira que vem a gente retorna. Valeu. Tchau, tchau. Bom fim de semana e bom feriadinho segunda-feira também. Fique com Deus.